Você sabia que nem todo desmaio ou convulsão tem causa neurológica? E nem toda perda de força ou paralisia pode ser um derrame? Eu aposto que você conhece alguém que do nada passou a ter uma dificuldade de engolir, ou então passou a não ouvir, ou teve uma cegueira repentina. Isso foi investigado, não encontraram alterações físicas que justificassem esses sintomas e disseram então que a causa era psicológica. Transtorno dissociativo ou de conversão é o nome dado a esse transtorno que faz a expressão do sofrimento psicológico como sintomas físicos. Recentemente, a Associação Americana de Psiquiatria, no seu manual de diagnóstico de transtornos mentais chamado DSM-5, mudou a nomenclatura. O nome desse quadro clínico agora é transtornos de sintomas neurológicos funcionais, justamente porque a maioria dos sintomas do transtorno conversivo são neurológicos, mas não são causados por qualquer dano ou lesão do sistema nervoso. E aí aqui vem então a primeira informação importante. Esses sintomas são reais, eles não são fruto da imaginação, não são produzidos ou fingidos, e eles são sentidos de forma genuína. Tem um sofrimento real aqui. Você quer entender melhor então como são esses sintomas, por que eles acontecem e qual o tratamento? Vem com a gente que nós vamos te explicar. Mas antes, não deixa de se inscrever e já ativar o sininho para você receber em primeira mão mais vídeos legais e informativos como esse. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista, e vamos lá. Quando você tem alguma alteração que parece neurológica, por exemplo, a paralisia de uma perna ou de um braço, ausência de sensibilidade em alguma parte do corpo ou um formigamento, a primeira coisa que penso é que a pessoa teve um chamado derrame, uma isquemia, alguma coisa assim. E sim, isso sempre deve despertar mesmo a atenção dos médicos. Essas coisas têm que ser pensadas e descartadas. Outros exemplos, às vezes a pessoa tem tremores involuntários ou crises como a convulsivas, a gente vai pensar em Parkinson ou convulsão, por exemplo. Podemos também observar uma cegueira total ou parcial, sem nenhuma alteração no olho ou neurológica, ou então, de repente, uma lombalgia, uma dor nas costas, mas sem nenhuma alteração também de exame e assim por diante. Os transtornos de sintomas neurológicos funcionais são doenças que se devem a um problema real com o funcionamento do sistema nervoso, mas que ao mesmo tempo eles não são causados por qualquer dano ou lesão estrutural dele. Aqui o problema se encontra na capacidade do cérebro de receber e enviar os sinais apropriadamente. É como ter um problema de software sem dano no hardware. Então não tem ali um machucado, um AVC, uma esclerose múltipla, um tumor, mas eu tenho uma falha química, talvez, que se desenvolve na forma de sintomas. Quer ver mais exemplos desses sintomas? Os pacientes podem apresentar coordenação ou equilíbrio prejudicado, fraqueza, visão dupla, surdez, afonia, que é não conseguir falar, dificuldade para engolir, sensação de uma bola na garganta, uma dor crônica, tontura, dificuldade de concentração, armazenamento de memórias, os vulgos esquecimentos, entre outros exemplos. E para você ver como é um transtorno comum, seguem aqui duas curiosidades. No Reino Unido, o transtorno neurológico de sintomas funcionais é a segunda causa mais frequente de consulta com o neurologista, logo depois das cefaleias e enxaquecas, e a causa de 9% das internações por sintomas neurológicos, olha só. Os sintomas funcionais quase sempre se desenvolvem abruptamente e eles progridem rapidamente, podendo ser considerados transtornos psicorreativos, ou seja, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, eles aparecem como uma reação a algum evento de vida, a alguma emoção. Ele pode servir para o alívio de alguma emoção, então medo, ansiedade, angústia, desespero, frustração. E aí a pessoa ali estaria se afastando daquela situação traumática e se protegendo, da ansiedade que aquela situação provocaria. E aqui é válido mais uma vez destacar que a pessoa não faz isso de uma forma consciente, ela não simula os sintomas ou está enganando, não é um caso de falcatrua.
isso tudo acontece de forma inconsciente, sem que ela planeje, né? De fato, ela está sofrendo e percebendo subjetivamente seus sintomas, mas infelizmente as pessoas ao redor não compreendem dessa forma. Entre os próprios médicos, né, Saulo, ainda é muito forte a ideia de que o paciente somatizador está simulando, tentando enganar, está dando piti. Que a ideia é, né, você, poxa, examina, você faz exames, está tudo normal, você descarta as doenças estruturais. Ah, então, poxa, né, isso é psicológico, logo não é nada, essa pessoa está me enganando. Não, ela está sofrendo de verdade, como já foi dito. Os sintomas funcionais podem ter um curso do tipo surto-remissão, com períodos em que a pessoa está bem e subitamente tem uma recorrência das queixas. Mas normalmente os episódios eles são breves. Aqui é importante destacar que eles são reversíveis e não obedecem à realidade orgânica ou à fisiologia médica conhecida. São sintomas reais e não fruto da imaginação, não são produzidos ou fingidos e são sentidos de forma genuína. Podem afetar homens, mulheres e crianças, embora o diagnóstico seja mais comum em mulheres. E qual é a causa, né? Por que isso aconteceu comigo? As doenças neurológicas funcionais, assim como os demais transtornos psiquiátricos, como a gente já falou em outros vídeos, eles têm origem multifatorial. Então, vários fatores de risco contribuem para o seu aparecimento. Ou seja, eles sofrem influência do ambiente, da personalidade, da genética, do contexto de vida. Então, traços de personalidade mal adaptativa estão comumente associados ao transtorno conversivo. Então, é como se a pessoa tivesse a implosão de alguns sentimentos que ela não conseguiu canalizar direito. Pode ter história de abuso e negligência na infância ou de eventos muito estressantes de vida. Eles, inclusive, são bem comuns nas pessoas com perturbações neurológicas funcionais, mas não tem uma relação causa-efeito estabelecida para todos. A presença de doença neurológica que cause sintomas similares é um fator de risco, né, Saulo? Então, por exemplo, convulsões não epiléticas são mais comuns, por incrível que pareça, em pacientes que também têm epilepsia. E o diagnóstico, gente, se baseia na história clínica, mas somente depois da exclusão total de transtornos físicos como causa. Por exemplo, né, através de exame físico e de outros exames necessários. Válido ressaltar que, para que atendam aos critérios de um transtorno, os sintomas devem ser graves o bastante para provocar sofrimento ou prejudicar funcionamento social, ocupacional ou de outras áreas importantes. Mas, doutor Saulo, e se o diagnóstico estiver errado e eu tiver uma doença grave? É natural que você se sinta preocupado, principalmente porque não há nenhum tipo de exame ou teste sanguíneo que possa fazer o diagnóstico. No entanto, o médico neurologista que diagnostica uma doença funcional estará bem familiarizado com as possíveis doenças neurológicas que possam explicar os seus sintomas, como também com as características positivas dos sintomas funcionais. O que a gente está querendo dizer com isso? Que nós, neurologistas, nós temos muito treino durante a nossa formação para conseguir diferenciar entre uma doença neurológica física e uma doença do espectro funcional. Inclusive, algumas pessoas podem ter os dois diagnósticos, olha só, que ela deu exemplo. A pessoa tem uma doença neurológica e sobreposto a isso sintomas funcionais. A gente fala, né, funcionaliza em cima da doença. Por exemplo, 10% das pessoas que têm crise não epilética psicogênica, né, chamada SINEP, também tem epilepsia. Mas olha só, né, 90% não tem. E tem tratamento? O passo mais importante do tratamento é a comunicação clara do diagnóstico e o esclarecimento ali para o paciente. O tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Então a gente vai ter que treinar o cérebro para interpretar novamente os sinais de forma correta, evitando que esses sintomas atípicos se tornem o habitual, né? Essa é uma das estratégias que mais funciona aí dentro da terapia. Pode ser indicado, inclusive, às vezes, fisioterapia, terapia ocupacional, mas a terapia continua sendo a principal chave ali, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Medicamentos como antidepressivos poderão ser recomendados em alguns casos, mas é importante salientar que não tem tratamento rápido ou milagroso, tá? E a decisão de iniciar ou descontinuar a medicação vai ter que ser decidida no médico e o paciente, tendo em vista a resposta que cada um vai ter e sabendo que isso varia de pessoa para pessoa. E não é só isso, hein? Aquela velha máxima vale aqui: mente sã, corpo são. Alimentar-se bem, praticar exercícios, dormir bem e relaxar, por exemplo, através de meditação e yoga, são importantes fatores que contribuirão para que se sinta melhor para enfrentar as atividades e desafios do dia a dia.
Trabalhe sobre sua capacidade em expressar melhor seus sentimentos. Então, quanto maior a capacidade de um indivíduo referir sobre seu mal-estar emocional, ou seja, falar, né, sobre o que ela sente, melhor. Como, por exemplo, relatando sua angústia, sua frustração, depressão, falta de perspectiva, insegurança, negativismo, etc. Menor será a chance de representar tudo isso através de sintomas físicos. Quanto mais eu falo, menos isso se expressa no meu corpo. E os sintomas funcionais, eles são reais, mesmo que o façam sentir que não, tá? Eles não são fruto da imaginação, não é culpa sua, né, o fato de você sentir esses sintomas. Não é raro nessa aula a pessoa procurar um médico, ser examinada, fazer exame e ouvir: ah, isso não é nada, é emocional, é psicológico. Gente, se é emocional, é alguma coisa, é necessário tomar uma providência. Se existe um fator emocional que está desencadeando aquele desconforto, ele tem que ser valorizado. Os sintomas, eles são potencialmente reversíveis, no entanto, não tem nenhum tratamento rápido e milagroso, né? Porque é um processo de recuperação e necessita de todo um envolvimento e esforço por parte da pessoa. Com o tempo, os sintomas vão se tornando menos intrusivos e aí você começa então a se sentir melhor. E você que está vendo a gente, se identifica com alguma coisa desse vídeo? Comenta pra gente saber e compartilha, né? Compartilha para ajudar tantas e tantas pessoas que estão por aí com certeza sofrendo preconceito de escutar que não é nada, é só emocional. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.